Shalom, shalom! Que Deus te abençoe! Hoje iremos nos debruçar sobre a parábola da figueira sem figos, descrita lá em Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9. Mas antes, eu quero pedir a sua bênção, o seu like, a sua inscrição no canal e, claro, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vai lá, compartilhe no seu grupo da família, grupo dos amigos, grupo do trabalho. Quem sabe não tem alguém precisando dessa palavra para começar uma vida nova. Aproveite e deixe lá nos comentários como Deus te abençoou nesta última semana. Pois bem, para iniciarmos, precisamos saber o contexto que levou Jesus a contar a parábola da figueira sem figos. Para isso, iremos precisar retornar lá para Lucas, capítulo 11, quando os mestres da lei e os fariseus se juntam para começar a criticar a Jesus, querendo irritá-lo, para ver se conseguiam com que Jesus falasse algo que o condenasse. Em decorrência disso, no capítulo 12 de Lucas, uma multidão se ajunta de tal maneira que pisavam umas às outras. Então, Jesus começou a pregar sobre o que devemos ter medo, sobre confessar e negar a Cristo, sobre a confiança em Deus, sobre as riquezas do céu, sobre os empregados alertas, fiéis e infiéis, sobre a divisão que Jesus iria causar, sobre os sinais dos tempos e sobre fazer as pazes com nossos inimigos. Então, no capítulo 13, Jesus inicia falando da importância de arrepender-se ou morrer. Após isso, Jesus termina o discurso contando sobre a parábola da figueira sem figos, que é o nosso foco de hoje, onde iremos utilizar o que aprendemos no vídeo anterior sobre as 4 gerações e também sobre a importância do arrependimento verdadeiro e sincero, que foi tratado lá no nosso primeiro vídeo dessa trilogia. Ao final desse vídeo, você poderá rever os 2 primeiros vídeos desta trilogia, pois eu deixarei 2 cards especiais lá para você. Então, para a gente começar logo, vamos ler Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, que trata sobre a parábola da figueira sem figos. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao viticultor, que é o homem que cuida da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande a cortá-la. Pois bem, nós devemos entender alguns pontos desta parábola e fazer as seguintes comparações. O dono da plantação é Deus. O viticultor, que é quem cuida da plantação, é Jesus. A figueira representa a humanidade. Eu, você, seu irmão, sua irmã. Os 3 anos sem dar frutos são as 3 gerações que vimos no vídeo anterior. A primeira geração de Adão, a segunda geração de Noé e a terceira geração de Abraão. O período solicitado de mais 1 ano para verificar se a figueira deu figos é uma solicitação de Jesus ao próprio Deus pedindo mais uma geração. E essa geração é a 4ª geração, a geração de Jesus, que é a atual em que vivemos. O viticultor afofar a terra e adubá-la significa que o próprio Jesus viria para cuidar dessa geração, prepará-la com seus ensinamentos e nutri-la com o Espírito Santo. Caso, ao final da 4ª geração, a humanidade consiga dar frutos agradáveis a Deus, a figueira não será cortada. Sendo assim, a vida da humanidade continuará normalmente. Mas, caso a humanidade não consiga gerar frutos agradáveis a Deus, então o próprio Deus poderá pedir para Jesus cortar a figueira.
Isso trará o juízo de Deus sobre nós, como está descrito lá em Apocalipse. Afinal, você pode estar querendo saber, afinal de contas, qual seria o fruto agradável a Deus? O que devemos dar para Deus para que não traga o seu juízo sobre nós? Pois bem, lhe darei a resposta que João Batista deu lá em Mateus, capítulo 3. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram de seus pecados. E não fiquem apenas dizendo que se arrependeram e que Abraão é seu antepassado, ou que Jesus é seu Senhor e Salvador. Pois o machado já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Ou seja, João Batista quer dizer aqui que os frutos agradáveis a Deus são os frutos do nosso arrependimento. É o que fazemos depois que nos arrependemos. E ele diz mais, que o machado que irá cortar a figueira já está pronto, desde o final da 3ª geração. E quem não der frutos do seu arrependimento será cortado e lançado ao fogo. Ele diz que Jesus virá e batizará as pessoas no Espírito Santo e no fogo. Ele pegará as pessoas que fizeram as coisas certas e irá levá-las para morar junto ao Pai. E pegará as que não fizeram e as lançará no fogo que nunca se apaga, que é o inferno. Uma referência clara ao juízo final. Então podemos nos questionar, temos mesmo que nos arrepender? Não basta só confiarmos em Deus? Só João Batista pregava sobre isso? Pois bem, Jesus também pregou sobre se arrepender. E ele foi muito enfático sobre isso, quando ele pregou lá em Lucas, no capítulo 13, imediatamente antes dele contar a parábola da figueira sem figos, quando ele repete 2 vezes da importância de nos arrependermos. Então, vamos fazer a leitura. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então, Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que todos vocês vão morrer como eles morreram, se não se arrependerem dos seus pecados. E lembrem-se daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que todos vocês vão morrer como eles morreram, se não se arrependerem dos seus pecados.